Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Alto Minho. E hoje vamos falar de um tema que é sermos nós mesmos. E como diz o nosso guião hoje, se não formos nós mesmos, vamos embora. É verdade. E olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. E nós, à medida que estamos mais conscientes da vida que temos, dos nossos pontos altos e dos nossos pontos menos bons, da nossa capacidade de adaptação, da nossa flexibilidade, de tudo aquilo que vivemos, como nos comunicamos, como nos relacionamos, vamos nos apercebendo que há algumas situações que são difíceis para nós e que muitas vezes não queremos estar muito perto, ou então que preferimos não estar com as pessoas ou não lidar com as situações. Eu acho que aqui, acho que as pessoas podem entender isto como um isolamento ou como uma atitude egocêntrica, mas eu acho que deveriam ver isto como mais uma reflexão para que você esteja cada vez melhor consigo mesmo. E eu acho que é muito importante nós termos a capacidade de adaptação, é muito importante nós lidarmos com pessoas que não pensam igual a nós, porque isso é um desafio à nossa mente, à nossa capacidade de argumentação, de fundamentação, de curiosidade, de pesquisa, porque se as pessoas tiverem assim uma mente aberta, nós procuramos não ter razão, mas perceber que há sempre pormenores que são importantes para a nossa vida. Contudo, eu acho que há situações em que não há empatia, não há simpatia. As conversas não nos dizem nada, que eu acho que realmente as pessoas deveriam pensar não estar. Mas isto levanta uma questão muito grande. À medida que nós envelhecemos, nós cada vez temos necessidade de nos isolarmos mais, ou porque não gostamos, ou porque não estamos para isso, ou porque não gostamos de dramas, ou porque não gostamos dos sítios. E já vivemos isso tudo, não é? Sim. E começamos a não suportar. Exato, mas eu acho que nós temos que ter eu acho que nós devíamos ter algum tempo a pensar nisso, porque à medida que nós envelhecemos, nós isolamos-nos mais, porque estamos cansados, porque já não temos essa flexibilidade. Só que nós nos programas dizemos que uma das regras do anti-aging é a nossa relação com a comunidade e com o mundo. E este programa é sobre isso, a relação com os outros. É a relação com os outros. E nós não podemos viver sozinhos num espaço porque não gostamos, porque não nos adaptamos, porque isto ou porque aquilo. É muito importante nós darmos a nós próprios um input de diferença, alguma coisa que nos ajude a perceber e também a olhar os outros com outros olhos, e a olhar o mundo com os outros olhos, e viajar e colocarmos em situações que não são confortáveis para nós. Porque quando nos colocamos em situações que não são confortáveis para nós, nós vamos ganhar em resiliência e vamos também perceber que há sempre nós que temos que aprender. Eu acho que é muito importante isto. Quando estiver numa situação, num ambiente em que você não gosta de estar, eu gostava que pensassem de outra forma. Primeiro, acho que não se deve ir com má onda e com antipatia. Mas vale não ir. Mas vale não ir. Não, isso é uma coisa que ninguém aguenta. Se não está bem, fica em casa. Mas acredite que eu acho que nós, em situações fora da nossa zona de conforto, fora de tudo que nós gostamos, nós temos muito que aprender. Primeiro que é assim, você não tem que falar, você não tem que emitir opiniões, você tem que observar. Mas às vezes vai-se para agradar. E pronto, vamos para agradar. E quando vamos na atitude de agradar, nós aí perdemos muito, porque vamos ficar sempre aquém daquilo que deveríamos ser perante os outros. E por isso, você tem que encontrar alguma coisa dentro de si que o equilibre e que lhe dê serenidade e que lhe dê propósito. E eu acho que quando nós vamos para um sítio ou para qualquer coisa e que nós não gostamos, nem das pessoas, nem do ambiente, nem do tema, nem de absolutamente nada, mas temos que ir, e há situações que nós temos que ir,
nós devíamos pensar que isso é bom para a nossa mente, que é bom para a nossa capacidade de adaptação e que no meio de tanta coisa que não é do nosso agrado, nós vamos aprender alguma coisa, nomeadamente a nossa capacidade de nos relacionarmos com pessoas que não pensam igual, que não são iguais, e nós ganhamos muito com isso. Mas nós também temos que mudar um bocadinho a nossa atitude. Eu não estou a dizer situações, e agora vamos para situações mais complicadas, eu não estou a dizer que você tem que lidar com situações que estão no seu limite dos seus valores e princípios de vida. Não estamos a falar disso. E quando estamos num limite em que os seus princípios e valores de vida chocam com aquilo que você vai ter que enfrentar, então nós dizemos, não vá. Então, se você tem que estar em situações em que há um conflito interno entre aquilo que você é e aquilo que você tem que lidar, nós dizemos, não esteja. Porque não há nada mais sagrado que a nossa paz interior. Não há nada mais maravilhoso que nós sabermos mentalmente colocar todas as cartas em cima da mesa e fazer uma escolha. Porque a não escolha você está a dar todo o alimento à sua negatividade, à sua má história de vida, às suas indecisões, a tudo. Quando você escolhe por uma questão de princípios e valores de vida, isso vai lhe dar paz. E é uma questão que eu estes dias tenho visto isto tem muito a ver com os nossos preconceitos e com muitas coisas. E então, eu gosto muito de Tom Cruise e eu cresci com Missão Impossível, com a série da televisão, com todos os filmes. E eu adoro Tom Cruise. Há uma faceta do Tom Cruise que eu não gosto muito, mas eu não sou eu não posso ser ninguém para julgar uma pessoa por aquilo que eu não conheço, mas por aquilo que eu percebo, porque eu não tenho relação. Mas, na minha opinião, o facto dele pertencer a eu nem sei se é uma religião, se a cientologia ou a cienciologia, eu acho que é uma coisa paralela. Eu vi imensos programas sobre esta igreja, nem sei como é que é dizer, e o problema brutal que as pessoas têm para sair, o problema brutal que as pessoas têm quando não têm dinheiro para pagar, e tudo isto me dá imensa confusão. Mas eu gosto de Tom Cruise. Eu adorei a participação dele nos Jogos Olímpicos da França, de Paris, quando, paralelamente, ele estava, no fim dos Jogos Olímpicos, ele conseguiu arranjar um espaço brutal para se construir uma igreja em Paris. Ou seja, esta parte dele, e eu acho que todos nós temos as nossas partes que não são simpáticas, mas imagino que eu estaria com ele e ele iria explicar essa questão de algo que ele gosta muito e até poderia abrir as nossas mentes e por outras razões, mas quando se tem que pagar, quando não há liberdade para sair, a mim dá-me imensa confusão. Mas ele está, isto é só um pormenor, ele está a fazer agora a publicidade ao último filme da Missão Impossível, e ele é só fantástico naquilo que ele diz. O medo é uma característica do ser humano, é o medo daquilo que nós não conhecemos, e não está mal ter um medo, não está, e é brutal. O que está mal é você não tomar nenhuma ação para ultrapassar esse medo. E eu acho que todos os dias nós devíamos fazer qualquer coisinha para nos aproximarmos mais e ultrapassarmos a noção do medo. Porque o medo está supostamente para nos proteger de todas as coisas. Mas vocês já sabem, e nós já falamos aqui muitas vezes no programa, que o medo é constituído e construído principalmente com as nossas más histórias de vida, com todos os nossos falhanços, com tudo aquilo que nós ouvimos e que assimilamos e que integramos como se fosse parte da nossa personalidade. E transformam-se em estímulos negativos. E tudo, estímulos negativos são bloqueios, é todas essas coisas que nos impedem até de ver a vida de uma forma diferente. Aquilo que eu estou a dizer é que, tal como o Tom Cruise tem estes pormenores de alguma coisa, e desculpem ter chamado para aqui, e relativamente ao seu filme, que eu acho que toda a gente gosta, porque ele realmente
é uma pessoa mega esforçado e em termos de tudo aquilo que ele faz no filme, mas ele diz, relativamente ao medo, nós temos que encarar o medo como o nosso amigo, não como o nosso inimigo, não como algo que temos que pôr na gaveta. E o medo está muito associado a estas decisões de nós não queremos estar, mas temos medo de sair. Em tudo, seja no grupo de amigos, seja numa conversa complicada que nós não partilhamos a mesma opinião, nós temos medo de não ser aceitos, de sermos excluídos e por aí fora. E eu acho que cada vez mais nós devemos ser profundamente educados. Nós, acima de tudo, nós temos que ser dignos daquilo que somos e daquilo que pretendemos ser e do caminho que queremos percorrer. Porquê? Porque se nós formos educados sempre educados, ou tentemos ser sempre educados no nosso processo, nós vamos perceber que há atitudes que os outros têm e que nós aceitamos porque não são as nossas, mas nós também temos o poder de escolher de estar ou de não estar. Queridos ouvintes, esta questão de estar ou não estar, eu vou sublinhar outra vez, nós não estamos a dizer cada vez ou que deve ser egocêntrico ou que se deve isolar. Não, pelo contrário. Se há situações, e vou repetir mais uma vez, que chocam com os seus princípios e valores de vida, então não vá. Então saia. Quando são situações menores em que você só não gosta e porque não se quer dar ao trabalho, eu convido a ir, porque é o melhor input, é o melhor boost que você pode dar, mesmo à sua questão de se adaptar, à sua questão da neuroplasticidade, à sua questão da resiliência e ir com aquela energia de que eu vou aprender alguma coisa. E eu acho que isto é muito importante, estes dois aspectos, para não nos... porque muitas vezes nós falamos aqui só numa direção, mas temos nesta questão de perceber que há muitas nuances e que são muitas coisas complicadas. E outro aspecto, que nesta questão dos espaços e dos locais. Por exemplo, eu não me sinto bem em sítios locais, podem ser abertos ou fechados, com muita gente. Não me sinto bem. Isso é mau quando vai a concertos. Concertos locais onde há mesmo muita gente, eu não me sinto bem. Tipo festas da agonia, por exemplo, não é? Pior, nas festas da agonia ainda é aceitável. Não, mas há sítios onde há mesmo muita gente e que a mim assusta-me imenso, porque penso, e eu acho que é uma questão minha, penso quando há um problema e muitas pessoas acabam por ter problemas. Bem, mas isso já é uma fobia, não é? Não, eu acho que é uma questão de é um medo que eu tenho, realmente estar no meio de tanta gente, e se eu quiser sair ou se tiver um problema qualquer, como é que eu vou sair no meio de tanta gente? Pronto, isto a mim, o medo é uma resposta adaptativa. Pronto. E eu vou, mas sempre com plano B. Ou seja, eu estou, mas com plano B. Eu tenho que estar num canto, tenho que estar numa ponta, pronto. E é isto que nós devemos ter em atenção, é estarmos nas zonas em que não estamos confortáveis. Isto porquê? Porque nós procuramos, durante a nossa vida toda, estar numa zona de conforto. E isto não é bom em termos da nossa vida, em termos da nossa evolução, em termos do nosso conhecimento, em termos até da nossa capacidade mental. Por isso, estar um bocadinho, mas dar darmos aquele conforto, eventualmente até de uma falsa segurança, para nós, se quisermos sair. Outra das coisas que eu não me sinto nada bem é em ambientes mega fechados e com muita gente, e eu fico mesmo doente. Ou seja, outra situação, eu protejo-me imenso, nos sítios fechados com muita gente, eu não consigo estar. E isto é daquelas... É desconfortável, realmente é desconfortável. Sim, não me sinto bem, sinto mesmo mal, tenho quebras de tensão e pronto, pode ser psicológico, mas realmente eu procuro não estar. Ou então tenho um limite de 15 minutos. 15 minutos num espaço fechado para fazer alguma coisa é muito pouco. Uma pessoa tem que estar mega orientada e não há espaço para manobras. E isto é uma coisa muito complicada, porque as pessoas que estão ao nosso lado não percebem às vezes. E então, ou somos chatos, ou somos difíceis, ou o problema é da idade e por aí fora. E nós sabem uma coisa, nós temos que nos colocar em primeiro lugar. Nós podemos acompanhar as pessoas e
e fazer parte das coisas, mas nós também temos os nossos limites e esta questão dos limites é muito importante. Também é colocar-nos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você pode ir, mas dentro de algumas condições em que você não está mal. A partir do momento em que você está muito mal e continua a estar, então é um indício muito complicado. Já não faz sentido. Que não faz sentido nenhum. E sabe uma coisa, vai ficar mal disposto e não vai ganhar nada. E depois é assim, ninguém tem, e eu acho incrível que eu acho que esta ideia é, ninguém tem que levar com a má onda de ninguém. Ninguém tem que levar com a antipatia de ninguém. Ninguém tem que levar com a rudeza de ninguém. E as pessoas, às vezes, quando estão muito contra a vontade, depois este lado mais sombrio surge e não há necessidade. Por isso, mas é perfeitamente desculpável. Agora, nós temos que arranjar estratégias para nos protegermos e colocarmos em primeiro lugar. Nós vamos, mas com alguns detalhes para nos protegermos. Porque, no final de contas, nós é que importamos. Porque nós muitas vezes fazemos algumas coisas pelos outros que não valem a pena e que não são considerados. E nunca são suficientes. E nós temos que, nesta flexibilidade e nesta questão da adaptabilidade, as zonas pouco confortáveis para nós temos sempre que nos proteger a nós próprios, fazer as coisas num limite em que não nos prejudique, porque a partir do momento em que você está mal, as coisas começam a correr mal. E é outra questão que nós falamos muito aqui logo no início do programa. Esta questão, se você não está bem, tem que sair, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de inteligência, é uma questão de sensatez, é uma questão de proteção a si mesmo. E isto, porquê? Porque você, quando está num ambiente e não coloca as questões, e não estou a falar nas questões básicas, e você não consegue arranjar condições para se proteger, você vai ficar mal, e você vai ser má onda, e você não se vai divertir, e isso percebe-se. E isto é mau para a sua saúde. Agora, se você conseguir organizar a sua vida, estar fora da nossa zona de conforto, é onde nós ganhamos. Ganhamos vida, ganhamos capacidade de entendimento, ganhamos capacidade de adaptação, ganhamos até outras formas de conhecer, outras formas de observar. Por isso, eu não sou tão negativa nestas coisas. Agora, o que eu acho é que todos nós devemos pôr condições. Sim, mas. E você próprio. E outra coisa, você não tem que dizer, você só tem que estar consciente e estar bem fundamentado e afastar-se ligeiramente. Porque às vezes só um bocadinho já dá para você respirar fundo e encarar as coisas de outra forma. Porque cada um de nós tem a sua própria forma de lidar com zonas que estão fora da zona de conforto, digamos assim. E está tudo bem sempre. Agora, nós não podemos ter sempre aquela noção de que temos que fazer para os outros. Nós temos que fazer para nós, e quando nós não gostamos, nós temos que ter algum ganho com isso. E não pode ser só para agradar alguém. Tem que ser um ganho físico, emocional, intelectual, porque aí é que você vai ganhar aquela energia para repetir ou para se esforçar um bocadinho mais noutra situação. Sempre com a ideia de que você nunca deve ser menos daquilo que é. Nós cada vez mais ocultamos a nossa verdadeira identidade. E eu acho que fazemos isso por proteção, fazemos isso para não ser catalogados, rotulados, ou de esquisitos, ou seja, do que for. Porque de uns anos para cá houve um crescendo de clichês, de frases, de livros, de gurus, e as pessoas cansaram-se um bocadinho disso tudo. Toda a gente falava, toda a gente tentava ou copiar ou tentar parecer, e isto entrou assim num registro de pouca credibilidade. Eu acho que nós devemos ser quem somos. E depois há uma frase que eu adoro, que é: quem tem olhos verá, quem tem ouvidos ouvirá. Não é preciso você debater-se, argumentar, pôr as mãos na cintura e pensar que tem razão. Eu acho que a nossa atitude e a nossa forma de estar na vida falam mais do que 1000 palavras,
Por isso, numa questão em que você tem que defender alguma coisa daquilo que é, eu acho que eu convido a 100% para estar em silêncio e nem sequer falar sobre isso, porque uma coisa que você tem que se defender a alguém, esse alguém nunca vai entender absolutamente nada e por isso não perca tempo com isso sequer. Eu acho que quem vai criticar alguma coisa vai criticar a vida toda. Porquê? Porque às vezes a melhor opção nestas circunstâncias é sair. É sair de uma zona em que as coisas são complicadas para si, em que o põe mal disposto, onde eventualmente pode haver agressividade ou pode haver mesmo choque entre os valores e os princípios de vida que tem. E nessas questões não há muita adaptação, não há jogo de cintura e não há como argumentar. Eu acho que nos dias de hoje nós tentamos sempre adaptar-nos àquilo que é mau. E com o tempo nós vivemos no mal e o mal é passado a ser considerado bem. Todos nós temos isso. E eu acho que isso nós temos que repensar, porque o que é mau é sempre mau. Eu digo muitas vezes, o que é mau em Marte. Há uma verdade absoluta do mal. A partir do momento em que alguma coisa nos faz chorar, ou que alguma coisa nos magoa profundamente, ou que nos podem tornar amargos, azedos, ressentidos, então uma coisa está muito mal. E não é você. E você não tem culpa nenhuma, porque há aqui uma questão nos dias de hoje que quem está assim é quem tem culpa. Não tem culpa nenhuma. Primeiro, quando entramos por esse caminho, precisamos de ajuda terapêutica, porque isso é tão avassalador e tão mau que acaba por ocupar toda a nossa vida e ocupar toda a nossa força de vontade, e eu acho que nos retira a energia boa. Por isso, quando nós entramos para essa zona, precisamos urgentemente de apoio, porque temos que sair dela. Porque eu acho que a culpa será nossa, partindo do princípio que nós somos os reguladores da nossa própria vida, não é? E muitas vezes é a partir daí que as pessoas dizem que a pessoa é que é culpada mesmo da sua situação. A pessoa é culpada da situação porque acaba por não conseguir agir, e por isso é que eu acho que nós precisamos de apoio quando estamos... Ou agir mal. Mas quando nós estamos numa situação em que agimos mal, em que aceitamos, nós entramos logo numa energia muito negativa, e para sair dela é preciso muita ajuda terapêutica. Mas isso, antes de você lá chegar, acho que você tem que ter... Primeiro, se estiver consciente. E eu acho que a partir do momento em que temos consciência das variáveis, dos caminhos da nossa vida, de todos os detalhes, nós conseguimos nos proteger. E se você se consegue proteger e não perder a sua identidade, então está bem. Porque é esta questão, depois que chegamos ao final do dia, da questão da adaptabilidade e da questão de que nós temos que pensar que temos que ganhar alguma coisa, e ganhar não é dinheiro, é ganhar em termos de conhecimento, em termos de observação, em termos até do nosso autoquestionamento sobre a própria vida. Mas às vezes pomos em situações difíceis, não é? Nós todos os dias, e eu acho que nós todos os dias colocamos-nos em situações difíceis a partir do momento em que estamos magoados, em que estamos tristes, em que temos sentimentos, e eu acho que isso faz parte da vida. Agora, o que é importante é lidar com tudo isso com as mangas arregaçadas e tratar esses temas por tu. Todos nós temos dramas, não há ninguém que não os tenha. Agora, a forma como nós temos que lidar e sair deles é que é importante. Isso é uma escolha. Muitas vezes nós escolhemos manter-nos ali. Porquê? Porque temos medo do que é viver sem isso. E isto, as frases do Tom Cruise não me saem da cabeça, quer dizer, o medo é natural e o medo é nosso amigo. Agora, vamos tratar do medo como se fosse uma coisa qualquer e não fosse um bicho que nos vai matar. O medo também nos alerta para o perigo. Exato. Põe-nos sobre aviso, não é? Exato. Vamos fazer todos os dias alguma coisa para que esse medo seja menor e para nós conquistarmos com pequenos passos a nossa própria força. Nós não somos capazes de fazer alguma coisa se não tentarmos antes. E neste espaço entre começar, tentar e conseguir, o medo aqui bloqueia-nos completamente, porque é o normal. Por isso, eu acho que nós temos que ver estas questões de uma forma muito pragmática e muito sólida, e
E eu acho que eu acho que sempre que nós tivermos um problema, nós nunca devemos guardá-lo para nós. Nós temos que falar, nós temos que esmiuçar, e nós, seja com quem for. Se não dermos conta do recado, temos que pedir ajuda. Porquê? Porque a partir desse momento o problema deixa de ser um problema, porque é falado, é conversado. Sempre que nós temos alguma coisa, você devia imediatamente fazer uma chamada e ligar para alguém, amigo, padre, freira, o que você quiser. Porquê? A partir do momento em que você partilha pode aparecer uma solução e partilha a sua vulnerabilidade, você deixa de estar só. E eu acho que esta questão acaba por nos ajudar muito. Mas eu queria, antes de terminar, eu acho que é muito importante neste tema de nós nos adaptarmos a zonas que não são do nosso conforto. É muito importante você ter um tempo para estar com pessoas que pensam igual a si, que são iguais a si, que são do bem, que são positivas de natureza ou que são negativas, e que sabem que o são, mas que tentam todos os dias dar um passo para fora dessa forma de estar. E é nesta questão de nós conseguimos reunir as variáveis e os detalhes de toda a nossa vida, que você vai encontrar o seu jeito de viver, o seu jeito de encontrar a paz, o seu jeito de ser útil para si, sendo útil de uma forma inconsciente para todos os outros. E eu acho que quando nós queremos viver e dar e deixar uma pegada para quem vem atrás de nós, nós temos que, acima de tudo, ter alguma autenticidade. E a autenticidade tem a ver que nós temos coisas boas e coisas más, e temos que assumir as coisas más para que elas se desvaneçam e as outras possam aparecer à luz, porque é isso que é o mais importante para nós, porque é isso que andamos todos à procura. Muito bem, e chegamos ao final da edição desta semana do Momento de Inspiração. Se não puder ser você mesmo, vá embora. É abandonar e evitar essas situações. Para o final, música de Gladys Knight. Vamos ouvir Midnight Train to Georgia. A Gladys Knight, que felizmente ainda está entre nós, com 81 anos. E aqui está um belo tema para fechar este programa. Nós vamos voltar ao vosso convívio dentro de 8 dias, na próxima segunda-feira, com mais uma emissão. Obrigado, Maria do Céu. Até à semana. Obrigada.